A primeira pergunta de hoje é do ouvinte Cláudio. Cláudio pergunta sobre o texto onde está escrito que Satanás arrastou a terça parte dos anjos. Onde está escrito isso, pastor? Está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. E a sua cauda levou após si a terra, parte das estrelas do céu, lançou-os sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então nós temos aqui nesse texto, essa expressão lançou a terra, o dragão, significa que se tratam de anjos caídos que foram lançados do céu à terra. E, em seguida, temos a pergunta: Deus tem o planeta Terra na palma da sua mão? Nós entendemos que sim, com base no livro de Isaías, capítulo 40 e versículo 20. Diz assim o texto bíblico que passaremos a ler. Quarenta, 22, desculpe. Ele, Deus, é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, é ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda, para neles habitar. Então, o texto bíblico de Isaías 40, 22, dá margem à nossa resposta, sim. A próxima pergunta é do ouvinte Onofre. Onofre agora é crente, graças a Deus, mas ele disse que no passado era católico e ele sempre ouviu na Igreja Católica falar sobre Santo Antônio. Só que agora, como ele é crente, está procurando na Bíblia e não acha esse personagem, este santo chamado Antônio. Então ele pergunta ao pastor se é bíblico esse nome, Santo Antônio, pastor? Não. Na Bíblia não aparece esse santo, que é, de acordo com a tradição católica, é chamado santo casamenteiro. Agora, nós temos dois seguintes, que são Pedro e João, cujos nomes estão na Bíblia Sagrada. Só que essas homenagens que se prestam a Pedro e a João, se fossem eles vivos hoje, eles não aceitariam de modo nenhum. Por quê? Porque a forma de viver deles, registrada na Bíblia Sagrada, não dão margem a esses louvores, a essas homenagens, a essas orações, procissões, etc. Por exemplo, temos um episódio na vida de Pedro, quando ele foi chamado à casa de um general, de um homem eminente romano, Cornélio, que foi avisado por Deus para chamá-lo para pregar o evangelho. Ora, Cornélio era um gentil, e ele, ao ver Pedro aproximando-se da sua casa, prostrou-se diante de Pedro para adorá-lo. E Pedro, incontinente, o levantou e disse: eu sou homem como tu. Então não aceitou a honra, a adoração que aquele general de grande porte, comandante de 100 homens romanos, do exército romano, ali manifestou aquele interesse de cultuá-lo. Ora, hoje em dia, se Pedro estivesse vivo, soltar rojões, fazer passeatas de navios, etc., de barcos, para homenageá-lo da mesma forma,
não seria aceitável. E quanto a João, a humildade dele é muito característica na Bíblia Sagrada. Foi aquele homem que queriam despertar entre ele e Jesus um tipo de rivalidade, dizendo, olha, Jesus e os que acompanham ele estão batizando mais do que nós. Discípulos de João disseram. João disse, qual é a razão? Que problema há nisso? Eu sou aquele que não tenho direito de me abaixar e de exaltar as sandálias dos seus pés, mostrando assim humildade, de modo que João também, com foguetes, fogos de artifício, danças e homenagens e verdadeira adoração no pau de sebo, tudo isso são tradições que não têm apoio na Bíblia Sagrada. Agora, finalizando, nós queremos dizer o que a Bíblia diz, na verdade, a respeito desse tipo de endeusamento de pessoas, tanto da Bíblia como fora da Bíblia, a quem se presta culto. No Salmo 115, nós temos assim, versículo 3, o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouve, narizes tem, mas não cheiram, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não andam, nem são alguns saem da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos que neles confiam. Então, quero dizer ao nosso irmão, que é um crente que está fazendo a pergunta, e nós damos aqui a razão para não levar isso em conta, porque são imagens e que não podem interferir na nossa vida, a não ser para nos prejudicar, que Deus não aceita esse culto, que é ofertado ou feito às imagens de escultura. A próxima pergunta é do ouvinte Noé. O Noé pede para o pastor falar onde está aquela referência na Bíblia que fala sobre os rins, uma citação sobre os rins na Bíblia, pastor. Nós lemos na Bíblia Sagrada, no capítulo 17 do livro de Jeremias, e versículo 10, o seguinte: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Então está aqui o livro que fala a respeito dessa palavra, rins. Agora queremos dizer ao nosso consulente que essas expressões aqui que aparecem na Bíblia, elas são simbólicas, não têm um caráter de examinar rim, como um médico procede quando vai tratar de uma determinada enfermidade, mas tem uma conotação de Deus examina o íntimo do ser. Até a profundidade de um rim, Deus sabe o que há dentro de nós. E aí está, então, essa colocação. E aqui nós temos ainda para complementar no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Quer dizer, pessoas que às vezes agem desconhecendo a onisciência de Deus, é um atributo incomunicável de Deus, que conhece todas essas coisas, não adianta se esconder no escuro, porque Deus vê a cada ser humano antes de nascer, mesmo antes de estar sendo formado no ventre materno. Logo, ele vê tão bem no escuro quanto no claro. E aí nós temos que ter temor de Deus, porque às vezes nos escondemos dos homens, mas não fugimos
do conhecimento de Deus ele está sabendo. Nós passamos então agora ao nosso roteiro e a primeira pergunta foi por e-mail do ouvinte João Augusto Marques. Ele pede para o pastor falar sobre o texto aqui de Mateus 11, verso 11. Diz assim na sua pergunta recebida por e-mail. Vamos então à pergunta do ouvinte João Augusto Marques, recebida por e-mail. Gostaria de saber a interpretação de Mateus 11, 11, quando Jesus, ao falar sobre João Batista, afirma que ele é o maior dos nascidos de mulher, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que Jesus quis dizer com isso? Então vamos ao texto bíblico citado pelo consulente. Mateus 11, 11 diz assim: Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Podemos dizer ao consulente que a nossa declaração de Jesus em Mateus 11, 11 significa que os privilégios dos mais humildes, dentre os que pertencem à nova aliança, firmada, conforme nós temos reconhecimento nas ocasiões que celebramos a ceia do Senhor, quando Jesus deu o cálice, diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Então aí está uma nova aliança, firmada em melhores promessas, diferente da primeira aliança, que teve como intermediário Moisés e que terminou sua validade quando Cristo deu o seu brado na cruz: tudo está consumado. Então aí está, pessoas humildes, dentre os que pertencem à nossa nova aliança, são maiores do que os de João Batista. Possuem maiores tesouros de revelação divina, como Mateus 13, versículos 16 e 17 apontam. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouviram o que vós ouvis, e não o ouviram, e verão maiores milagres, verão a morte, a ressurreição de Cristo, e receberão, como se deu no dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Então são condições nas quais vivemos hoje, diferente daquelas quando prevalecia a primeira aliança feita entre Deus e o povo de Israel. A próxima pergunta é do Eduardo, da cidade do Guarujá. Ele diz assim: 2 Pedro capítulo 2 fala sobre falsos profetas. Quem são estes nos dias de hoje, pastor? O Espírito Santo adverte repetidas vezes na Bíblia que surgirão falsos profetas ou mestres, mesmo dentro de determinadas igrejas. E não há que se admirar dessa colocação, porque o apóstolo Paulo faz essa advertência, dá esse aviso no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, quando ele se despedia das igrejas da Ásia, notadamente Éfeso. Ele disse: no meio de vós entrarão lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E do meio ainda da igreja surgirão aqueles que enganarão para serem acolhidos com maiores vantagens. E aí Pedro está fazendo essa advertência e ele leva também para o capítulo 3, versículo 4,
o sentido da advertência que ele estava fazendo para os cristãos aos quais Pedro escrevia. E assim diz o texto de 2 Pedro 3:4, que alguns surgiriam no meio do povo, dizendo, num tipo de incredulidade, de dúvida, de incerteza, onde está a promessa da sua vinda? Quer dizer, Jesus anunciou que voltaria, mas até agora nada se deu, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E agora Pedro, então, rechaça, corrige esse desânimo por parte de alguns líderes e diz assim, escrevendo nessa mesma carta, em continuação ao capítulo 3, versículo 4. Eles, esses falsos profetas e falsos mestres, voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto como as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam com o tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo dos homens ímpios. Está aqui um aviso muito solene, registrado na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. E nós, se você perguntasse para nós hoje, existem seitas proféticas em nossos dias? Sem dúvida. Infelizmente, dizemos nós. Seitas que só vivem pesquisando o livro do Apocalipse e fazendo conclusões estapafúrdias para justificar seus pontos de vista. E o que ressalta dessas seitas é que não tem o mínimo temor de marcar datas, por exemplo, para a vinda de Jesus, como fizeram os adventistas e fazem, anunciando, através da sua profetisa Ellen G. White, que ele foi revelado o dia e a hora da vinda de Jesus, mas veja só. E ela então disse para os que estavam presentes, olha, foi-me revelado o dia e a hora da vinda de Jesus. E ela então ilustra, ela e mais 144 mil ouviram a voz, mas os que estavam por perto só ouviram o barulho. E os que ouviram isso pediram-lhe que lhes falasse acerca do dia e da hora. Ora, é um privilégio, porque em Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus havia dito, está escrito, que daquele dia e hora ninguém sabe, dizendo ele próprio, nem o Filho, senão unicamente o Pai. Agora surge uma pessoa que se coloca como profetisa de Deus e anuncia que lhe foi revelado, e mais 144 mil ouviram a voz, que Jesus anunciou para eles o dia e a hora da sua volta. Então, quando ela saiu da visão, os que não ouviram a voz ficaram naquela ansiedade para saber que dia e hora foi revelada essa data. E ela diz com toda, sem cerimônia, olha, depois que saí da visão, esqueci-me do dia e da hora. Ora, se ela havia esquecido e 144 mil tinham ouvido a mesma voz indicando o dia e a hora, o que deveria fazer ela? Perguntar para os outros, que diriam o que ela passou, segundo disse ela que ouviu o dia e a hora.
Então aí está o que acontece hoje. E tem milhões de pessoas que acreditam nisso. Incrível! Outro grupo que nós vemos aí mexendo com profecias sem base são as testemunhas de Jeová. Se nós soubéssemos quantas vezes já anunciaram com datas fixadas a batalha do Armagedon, que vai arrasar com o mundo, uma catástrofe universal. Sabe quem só vão escapar das consequências? Só as que pertencem a esse grupo religioso. Em 1914, quando surgiu a Primeira Guerra, diz que já era o início do Armagedon. Eu tenho livros que falam isso. 1925, chegaram a comprar uma casa em San Diego, na Califórnia, para esperar os chamados profetas de Deus da antiguidade. Os patriarcas iriam morar naquela casa depois da catástrofe do Armagedon. A casa está lá. E os que vinham morar não vieram. 1941, da mesma maneira. 1975, um alvoroço no mundo todo. Teve um pregador, um líder desse grupo, em São Paulo, pregou para o Pacaembu cheio de pessoas desse grupo, 40 mil pessoas, anunciando que lá pelos idos de 2067, aliás, 1967, desceriam do céu 200 milhões de anjos e fariam essa hecatombe que está sendo aguardada. Mas que nada. Ano 2000, da mesma maneira. E agora estão aguardando para 2030. Olha, já tem um anúncio. Como chegaram a essa data? Simples. 1914, segundo ele, Jesus voltou. Acrescenta-se 120 anos da vida de Noé. Vamos chegar a 2030. Então, aí está a colocação para uma nova data. A próxima pergunta é do ouvinte Silva. Ele pede para o pastor falar um pouco sobre o encontro com Deus nas igrejas Visão Celular. Quero dizer que esse grupo Visão Celular é mais conhecido no Brasil por Grupo G12. A palavra G é grupo. Grupo dos 12. Como Jesus teve 12 discípulos, logo este grupo seria um tipo de substituto dos 12 discípulos. Esse grupo veio da Colômbia por um pastor liderando, que por sua vez esteve visitando a Coreia e lá se orientou por Paul Yong-Cho, que é um líder mundial, onde se diz que tem a maior igreja do mundo. E aí começou a trazer aqui para o Brasil esse cidadão colombiano e promovendo então junto às igrejas evangélicas reuniões e convidando para outras reuniões mais ou menos secretas, dando o título de pré-encontro, encontro e pós-encontro. Era um tipo de retiro espiritual em que pessoas de várias igrejas eram licenciadas pelo seu pastor para acompanhar esse grupo, só que eles tinham um absoluto segredo. Ninguém leva celular, ninguém fala para a família onde vai. Também o destino desse local no interior, que iriam ficar durante 7 dias, não é do conhecimento de nenhum deles. Um tipo de reunião secreta. 3 reuniões, pré-encontro, encontro e pós-encontro. Então, essas colocações eram feitas assim e as pessoas participantes não podiam revelar nada do que tinha sido ocorrido durante esse período de uma semana. E ali estava então sendo criado um tipo de oração que viria quebrar
as chamadas maldições hereditárias. Então ensinava-se que as pessoas que morreram de determinada família poderiam alcançar uma informação, dar uma informação para os que procurassem mesmo depois de mortos, através da hipnose, e lá saberem que tipos de pecados haviam se envolvido. Porque quebrando ou pedindo a Deus perdão desses pecados cometidos pelos parentes falecidos, agora essas pessoas ficariam livres de determinadas doenças que não eram mais do que maldições da própria família, levantada pelos avós, bisavós e assim por diante. Então aí está essa colocação, que nós não temos nenhum apoio na Bíblia para procurar esse tipo de hipnose, regressar ao ventre materno, saber como é que se deu a morte dos pais, em que pecados andaram envolvidos, que eventualmente trouxesse maldição para os presentes da própria família. Esse grupo, então, usava desta palavra: pré-encontro, encontro e pós-encontro. Ora, uma pessoa que seja conhecedora da Bíblia Sagrada se lembra que Esaú passou um problema. Aliás, Jacó passou um problema na sua vida. Jacó, um patriarca, e ele então enganou seu irmão, chamado Esaú, trocando o direito de primogenitura do irmão, passando para ele por um prato de comida. E assim, à medida que os dias passavam, o pai dos dois começou a envelhecer e a mãe recomendou então que o filho Jacó fosse abençoado. Mas o pai não concordou e mandou seu filho Esaú para caçar e disse ao filho: quando você chegar, faça um prato para mim, da forma que eu gosto, e eu vou abençoar você. A mulher escutou, passou isso para Jacó, de modo que Jacó pegou a bênção da herança e pegou também o direito de tudo que a família tinha. O irmão Esaú fez uma declaração muito presente a todos: quando meu pai morrer, vou matar Esaú. Esaú foi informado pela mãe. E o que faz ele? Dá nos pés. Fugiu de noite. E aí se acampou em determinado lugar e ali Deus apareceu para ele, animando, porque ele estava saindo do meio da sua casa, mas que ele procurasse pessoas da própria família para lá começar de novo. Então, ele teve essa visão e ele então acordou muito sobressaltado e disse: Deus estava aqui me ajudando e eu não sabia. Ora, você faça um paralelo. Um homem que sai de casa, enganou o irmão, tapeou o pai, é modelo para fazer-se dele um tipo de encontro, levar pessoas das igrejas, membros da igreja, participando da ceia, para ter um encontro com Deus na mesma acepção de Jacó? Qual é o critério que está sendo tomado aí? Então precisamos parar com essa infantilidade de ceder pessoas da nossa igreja para acompanharem pessoas desconhecidas que chegam com determinadas estratégias e levam membros das igrejas.